Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo certinho? Tudo certo? Tranquilo? Então vamos aí mais uma aula, falando hoje um pouquinho mais sobre matemática. Muito importante esse assunto que nós vamos tratar hoje, que é um assunto que você vai ver em todo o seu Fundamental 2 e uma boa parte aí do seu ensino médio, mesmo pensando que daqui a pouco você está ingressando aí no Enem ou numa faculdade. Então é muito importante já começar desde cedo de um assunto tão importante assim, de extrema importância, que acaba envolvendo não só dentro da área da matemática, mas da física e a própria química. Você encontra isso. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre álgebra. Então álgebra é algo assim que o pessoal acaba até levantando alguns questionamentos. Poxa, mas já é difícil matemática que só fala de número, né? Mas agora resolve colocar número mais letra. Então agora complicou tudo de vez. Mas isso é comum mesmo, o aluno reclama demais da conta. Mas vamos lá trabalhar um pouquinho sobre álgebra, né? Então você está vendo isso já desde o começo do seu curso, né, do Fundamental 2, no sexto ano, e é de grande valia, como eu disse agora há pouco. Então quando nós estamos tratando de um sistema ou de uma expressão onde envolve letra e número, nós temos então a oportunidade então, de descobrir esses valores. E aí vai estar oculto, né, diante dos problemas que nós eventualmente acontece no nosso dia a dia, nós temos uma certa dificuldade em saber quais são os resultados, quais serão as soluções do problema. Então a gente acaba sempre requerendo dentro da matemática um campo bem vasto e interessante, que nós chamamos isso de álgebra. Então, álgebra é o ramo da matemática que trata de uma representação de números e valores utilizando letras em sua expressão. Então, quando eu estou querendo trazer uma solução de um problema, a gente acaba sempre equacionando ele em uma equação ou diante de uma expressão numérica. É muito comum nós usarmos a álgebra, por exemplo, para facilitar dentro do nosso cotidiano aquilo que a gente quer resolver ou aquilo que a gente quer trazer como resposta um pouco mais rápido. Por exemplo, você já ouviu falar que existe a velocidade, né? A velocidade de um móvel, né? Muito comum você tá dentro do carro do teu pai e aí vê lá no odômetro do carro, tá lá 110, 80, 60 ou 40 km por hora. Bem, nós colocamos isso dentro de uma fórmula matemática. Nós sabemos que uma variação de deslocamento, então o S aqui é um S de space, é uma fórmula matemática americana. Então a gente fala de S de space, de espaço, e T de time, de tempo. Então, se você percorrer um espaço e gasta um determinado tempo, nós chamamos isso de velocidade. Então isso é muito comum dentro da área da física. Você tem condição de calcular qualquer móvel a qualquer instante em um determinado espaço quando você percorre. Então eu uso uma fórmula, uma expressão algébrica para trazer a informação mais rápida. Então quando eu estou lá desenvolvendo uma velocidade de 60 km por hora ou de 80 km por hora no meu carro, né, do meu automóvel, então ele calcula o espaço que ele percorre. Então geralmente você zera lá o odômetro do seu carro, então você sai da sua casa e vai até a praia, e aí lá você vai ver no seu espaço final, você vai ver que você percorreu 110, 100, 108 quilômetros, né, e você leva um tempo para chegar lá. Então você gasta mais ou menos uns 50, 1h10, 1h20. Então se você faz a razão entre a variação do espaço que você teve dividido pelo tempo que você gastou, você sabe qual foi a velocidade que você transitou nesse percurso. Então, nós usamos as fórmulas matemáticas, e aí sim é dentro do campo da álgebra, que a gente acaba misturando, aqui a gente acaba usando um pouco, né? Misturando, não, a gente acaba usando um pouco da aritmética, porque vai aparecer então as operações básicas da matemática. Você tem que é bem interessante, que eu sempre falo, que se nós usarmos 5C mais 28 dividido por 4, eu acho que essa é a fórmula, ou é 5C mais 4 dividido... Enfim, existe uma fórmula matemática, por exemplo, que você calcula aqui o tamanho do calçado que você veste. Então, as empresas de calçados usam uma fórmula matemática, entra dentro do campo da álgebra, porque esse Czinho aqui, que é representado por uma letra, ele vai ser a variação do pé. Então, você observa que tem pés de 23 centímetros, pés de 28, pés de 15, pé de 12, pé de 6 centímetros.
Então, como há uma variação muito grande desses valores desses pés, né? O nosso pé não é igual para todos, tem variação. Você pega lá um bebezinho com um pezinho bem pequitito e pega um adulto já com um pé de 24, 26, 28 centímetros, então ele coloca numa fórmula matemática, ou seja, acessa a álgebra para cair numa fórmula matemática para dizer, olha, o camarada que tem 23 centímetros de pé, ele vai calçar 42, 41, um exemplo, né? Então, são fórmulas matemáticas que nós acabamos de utilizar e a responsável por essas fórmulas nós chamamos de álgebra, nós chamamos elas de expressões algébricas. Nós temos também o consumo, né? Então, se você tem o consumo de energia, então se você tem quantidade de pessoas vezes a hora, vezes os dias, né? Não, a potência, né, do equipamento. Então, a potência, a hora vezes o dia, dividido por 1000, eu sei quanto que vai ser o consumo de um elemento ou de um produto eletrônico dentro da sua casa. Então lá, por exemplo, se você tem uma geladeira, então você vai ver a potência que deve estar geralmente atrás do equipamento, você aparece lá de P de potência. Se eu multiplicar aqui pela quantidade de horas que a geladeira fica ligada, vamos imaginar que teoricamente ou praticamente a geladeira fica ligada 24 horas por dia e ele fica ligado 30 dias por mês. Então se eu pegar 30, multiplicar por 24 vezes a potência desse equipamento e dividir por 1000, eu vou ter lá uma quantidade de energia que esse aparelho precisa para ele continuar funcionando durante um período ou durante a quantidade de horas por dia. Então você tem um celular, vai carregar o celular, você tem a potência do equipamento, né, do carregador, você não vai deixar 24 horas ligado, você deixa 1 hora, 40, 50 minutos. Você deixa todo dia ou não deixa todo dia, o seu aparelho consegue segurar carga durante 2, 3 dias, se você não usar muito. Então você pode jogar ela numa expressão algébrica, ou seja, numa fórmula matemática, e aí você tem o resultado daquele dispositivo chamado carregador, ele vai consumir uma quantidade de energia dentro da sua casa. Enfim, tem inúmeros equipamento eletrônico dentro da sua casa, vem a geladeira, vem a televisão, vem o carregador do celular, vem a internet, fica ligado 24 horas na sua casa, enfim, tem inúmeros equipamentos eletrônicos, né? O chuveiro elétrico, o secador de cabelo, que também consome energia bastante. Então eu sei que se eu fizer todo esse mensuro, né? Eu consigo calcular todos esses equipamentos, eu vou ter mais ou menos a ideia de quanto é que eu vou pagar no final do mês para a Copel. Então, veja, esses dispositivos, essas expressões algébricas traz então para mim a conformidade, o conforto também, perdão, o conforto de saber quanto é que eu vou pagar de luz no final do mês, ou de quanto é o equipamento que ele vai ter uma determinada durabilidade. Então tem equipamento que não consegue durar como uma geladeira, que dura bastante tempo, tem equipamento que dura 1 ano, 2 anos, geladeira às vezes consegue durar durante 5, 6, 7, 8 anos, né? E quanto que isso consome, né? Então tem que fazer manutenção preventiva, enfim, tudo isso, gente, a gente tem condição de entrar dentro do campo da álgebra, representar esse tipo de situação que você observa aqui, que eu dei 3 situações distintas, e aí eu tenho então condição de calcular isso mais rápido para me trazer uma informação ou a solução desse problema que a gente está procurando. Então, eu coloquei aqui 2 situações também que vocês vão observar e é claro e muito fácil de você tentar resolver. Então, se você olhar aqui, eu tenho duas equações, né? Nós temos uma igualdade. Então, eu tenho que aqui do lado do primeiro membro, né? A gente coloca isso como primeiro membro, são os termos da equação. Então, aqui sempre vai ser o sinal de igual. Eu tenho o primeiro termo, que é o termo que a gente chama tudo aquilo que está antes da igualdade, e tudo que está depois da igualdade nós chamamos de segundo termo, tá? Então o primeiro termo você vai ver depois que vai ficar sempre os valores da incógnita, o x é chamado de incógnita, então usa-se o x como uma letra mais comum dentro do campo da equação, dentro do campo da álgebra, e ele vai sempre estar do lado esquerdo da equação. Tudo que está lá à direito da igualdade, tudo que está ao lado esquerdo da igualdade nós chamamos de x, ou incógnita, e tudo que está após ao sinal de igualdade nós chamamos de segundo membro, que ficará somente os números, tá? Isso é a parte prática, é a regra
das equações ou do sistema de representação algébrica chamado álgebra, tá? Então são esses dois itens que a gente vai começar a trabalhar com frequência. E aí fica fácil porque você sabe que o resultado tem que dar 16. Então aqui na frente eu tenho o primeiro termo, né? O primeiro membro, né? Então esqueci, eu botei T, mas é M. O primeiro membro sempre vai ficar a letra, então, por exemplo, eu posso jogar esse 4 para o segundo membro, se eu quiser. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, nesse primeiro momento. Eu vou ter que achar um número que subtraído de 4 vai dar 16. Qual é o número que eu subtraio de 4 dá 16? Só pode ser o número 20, isso. Se eu fizer 20 menos 4, eu vou obter 16. Então, o meu x aqui vai ser igual a 20. Tá? Então, a gente acaba ocultando esses números, aí nós usamos então as letras para fazer essa representação e usa-se geralmente o X e o Y, mas nada impede que possa ser um V, pode ser um S, pode ser um T, pode ser um C, pode ser um H, ou enfim, qualquer letra do alfabeto pode ser representada por um valor, tá? Então, quando nós estamos tratando de álgebra, nós temos um valor que está oculto, aqui atrás dele está está o número 20, então se eu faço 20 menos 4, eu tenho 16. Aqui, mesma coisa, eu tenho que descobrir, e aqui já está me dando a resposta, ou seja, tem que dar 15, então aqui também tem que dar 15, porque aqui eu tenho uma veracidade. Aqui está dizendo, olha, tudo que está aqui do lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito, mas eu ocultei uma parte desse número. Então eu tenho que achar um número que multiplicado com 2, somado com 1, vai ter que dar 15. Então se eu chegar e fizer... Pode fazer por método de tentativa. Então, se eu colocar 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 1 não dá 15. Então, eu vou botar 10. 10 vezes 2 dá 20, então já passou. Então, sabe-se que o x é menor do que 10. Se eu colocar 5, 5 vezes 2 dá 10, 10 mais 1 dá 15, então está quase. 6 vezes 2 dá 12, 12 mais 1 dá 13, está quase chegando. E 7 vezes 2 dá 14, 14 mais 1 dá 15, então só pode ser o x igual a 7. Né? Então eu posso fazer por método tentativa. Né? Eu fico tentando o valor ali da incógnita até achar o valor da igualdade. Um caso importante você saber é que toda vez que o número estiver grudado com o x, eu sempre vou ter a multiplicação. Lembre-se que alunos de sexto ano não se usa mais o valor de xzinho para vezes, mas então nós estamos substituindo então o valor, né, ou o símbolo x para a multiplicação. A partir de agora vai ser um pontinho, tá? Esse ponto que nós terminamos uma frase, então nós vamos usar aqui o nosso vezes, né, a nossa multiplicação. Então toda vez que o número estiver grudado com o x, né, nós temos a multiplicação. Por isso que eu fiz 7 vezes 2 dá 14, 14 mais 1 fecha o 15, tá? Então, nós dentro do campo da álgebra usamos então, como eu disse, só para fechar aqui o assunto com você, usamos fórmulas matemáticas para nos ajudar a ter a informação mais rápida e temos então a oportunidade pelo método, por exemplo, que nós vimos agora, o método tentativo, vou ficar testando o número até que dê o número que a gente está procurando aqui no segundo membro, que nós estamos vendo aqui, por exemplo, agora será os números naturais, tá bom? Esse aí é mais ou menos uma ideia do que eu queria tratar com você, do que se trata, né? Efetivamente, o que é álgebra, para que a gente avance daqui a pouco dentro das equações. Quando vocês obtiverem lá no 9º ano, vocês vão ter uma ideia de equação de primeiro e de segundo grau, tá bom? A gente se vê, a gente se encontra. Um abraço para você, fique com Deus, até a próxima. Valeu, gente, até mais, tchau, tchau.